Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muita alegria, com muita designação, com muita responsabilidade que tentamos. Eu venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Assim, vou tomando a liberdade de pedir, mesmo que de muito longe, as correntes africanas, correntes indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, dos pai Chico, pai Joaquim, pai João da Mata Virgem, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos médicos, Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos ancestrais, corrente da família, dos antepassados, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente do amor. Enfim, todas as correntes de positividade, de amor, de compaixão, de ensinamento que possam nos guiar, nos atenda neste Evangelho de luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com a permissão para mais uma vez o Evangelho, ousamos dizer a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Hoje então, desculpe meu jeito, vamos adentrar, ainda continuando o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje eu vou finalizar este capítulo com os itens Instruções dos Espíritos, que no item 24 fala sobre os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação é a pergunta. Depois o item 25, desse livro, lógico, de um livro para o outro muda muito. Necessidade da encarnação, São Luís, Paris, 1859. A pergunta é: será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Depois vamos falar também a encarnação é um castigo? Essa última pergunta desse capítulo. Então, aqui nós vamos vendo os limites da encarnação. São Luís, Paris, 1859. Quais são os limites da encarnação? Ele pergunta. Eles respondem: não existe limites.
ela se dá dependendo do grau de evolução de cada um. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo, que a gente pode nascer tanto num mundo evoluído quanto num mundo menos evoluído, é isso? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Então, cada vez que a gente vai para a espiritualidade, a gente vai se depurando cada vez mais, ficando mais etéreos, mais limpo, vai crescendo, né, para chegar ao grau de espírito puro. Se considerar o ponto de vista material, a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo, a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então aqui ele fala também que isso aqui está na Revista Espírita. Eu peguei pela internet, né, que foi numa revista espírita lá de 1863 que traz essa matéria, né, que fala também que quando a gente está na erraticidade, quando a gente está no mundo espiritual, a gente continua aprendendo, a gente continua estudando lá, né? Vai melhorando, né? O perispírito, ele se transforma à medida que o espírito vai evoluindo, né? Que o perispírito é, na verdade, a parte material do espírito, da alma, né? Enquanto a gente é alma, encarnado, desencarnou, você vai manter a sua aparência através do perispírito. E agora vamos falar um pouco do item 25 desse livro, a necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? É uma pergunta, né? Aí, nesse resumo, ele diz assim, São Luís, Paris, 1859, a passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma encarnação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. O mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações e cumprir a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio que Deus daria aí seria, né, uma preferência, uma injustiça. Então, Deus dá as condições e as oportunidades conforme a necessidade da encarnação. Ele nos dá essa condição sem favorecer ninguém, mas ajudando a todos com o livre-arbítrio, né? Com a capacidade de evolução de cada um, que vai, através das encarnações, você vai se limpando, você vai evoluindo, né? E usando o livre-arbítrio, nós, no caso, temos que tentar fazer o melhor. E assim prosseguindo, né, aqui é pequeno esse trecho, né, a passagem do espírito pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material
eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cujas execuções Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isto é necessário, pois a atividade que eles têm de desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberano e justo, considera igualmente todos os seus filhos, e por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência seria uma injustiça. A encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E aí, prosseguindo, tem o último item desse capítulo. A encarnação é um castigo? É uma pergunta, né, que a gente até treme, né, porque a gente está num mundo de provas e expiações e a gente tem expiado, tem tido provas, né? Então, para uns a encarnação é algo bom, para outros configura-se num castigo. Então, qual a orientação dos espíritos sobre isso, né? Será mesmo um castigo? Eu não acho que eu sou castigado, por mais que eu tenha sofrido aqui na Terra, entendeu? Todos nós, né, temos nossos pererê, como diz, né? Então, para uns a encarnação é algo bom, para outros configura-se no castigo. Então, qual é a orientação dos espíritas sobre isso, né? A encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito, que, realizando a sua missão providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência que deve desenvolver, a fim de prover a sua vida ao seu bem-estar. Mas a encarnação torna-se uma punição quando o espírito, não tendo feito o que devia, é constrangido a recomeçar sua tarefa, multiplicando penosas existências corporais por sua própria culpa. Revista Espírita, junho de 1863. Gente, infelizmente, muitos de nós, né, não vou generalizar, faz mau uso da liberdade que nós temos a cada encarnação, né? Com menos aflição, eu acredito, né? Conforme a gente vai caminhando, vai diminuindo também, a gente vai evoluindo, vai diminuindo essas dificuldades, né? Então, se a gente não agir direito em cada encarnação, isso acaba retardando o adiantamento da pessoa, né? Ela pode demorar mais para se purificar, né? A reencarnação ou a encarnação não é castigo, ela é um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição, né? A gente está na escola da Terra, na escola da vida, e a cada encarnação temos menos dificuldades, né? A não ser que a gente seja preguiçoso, que a gente seja negligente, então a gente vai ter que repetir, né, esta aula, né, que nós estamos na escola, né, que é uma vida, é um aprendizado, né? Então, conforme o livro aqui, diz também que lá atrás, né, o espírito selvagem, ele tinha uma encarnação para desenvolver a sua inteligência, para ficar mais esclarecido. Então, tinha algumas encarnações cheias de angústias, né, de coisas difíceis, né? Mas à medida que foram se prolongando a permanência dessas dificuldades, todos eles vão evoluindo gradativamente para o progresso moral, né? Ele pode também encurtar a duração da encarnação material, vencer rapidamente os estágios intermediários que separam o mundo superiores.
Aqui tem mais uma pergunta. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Aí está a resposta. Esta situação seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual seria então a finalidade das encarnações de curta duração, das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si, nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores. Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da reencarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, gente, vamos aproveitar esta encarnação que estamos vivendo neste momento aqui na Terra, que não deixa de ser um momento especial, né? Pois nós estamos passando por dificuldades diversas e também por muitas alegrias, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus sempre, porque tudo bem que alguns de nós sofremos, alguns familiares nossos sofrem também muito, mas vamos ter fé que tudo vai melhorar, que tudo vai passar e que tudo que nós passamos é necessário para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Dessa forma, gente, encerra-se o capítulo 4 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que já tenhamos nascido muitas vezes, né? E que essa vida seja próspera para todos. Que assim seja. Agora nossa irmã Edilaine vai começar o capítulo 5 para vocês e para nosso aprendizado também, tá bom? Então vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, pela paz em nossa cidade e em nossos lares. Vibrar pelo amparo aos pobres, vamos vibrar pelos enfermos, pela unificação das religiões, pelos nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pela reabilitação dos presidiários, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, pelas pessoas em situação de rua, por todos os hospitalizados com diversos problemas, não só a Covid, mas nós estamos sujeitos a diversos problemas. Vamos vibrar pelos acidentados, Senhor, que todos possam ser socorridos da melhor maneira possível, que todos possam se livrar de acidentes, que todos possam se livrar de agressões, que todos possam se livrar das mazelas sociais da vida terrena, que todos nós possamos ter uma vida comum, cheia de alegria, de paz, de amor. E assim nós ousamos dizer, oração de Bezerra de Menezes, nós que rogamos, Pai de infinita bondade, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Um forte abraço a todos, muito agradecido pela compreensão e pela absorção dos vídeos que nós postamos. Agradecemos de forma geral do fundo do nosso coração e até uma próxima vez, em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.